Boa noite, igreja. Vamos estar dando continuidade a tudo que vimos, a tudo que ouvimos, porque da primeira hora que eu entrei aqui na igreja e alguém pegou o microfone, eu já percebi que Deus ele tem falado uma coisa. E Deus ele tem, desde o culto da manhã, da primeira pessoa, na primeira hora do dia, Deus ele já começou a falar. Então, esteja atento, porque tudo que foi cantado aqui, tudo que foi falado, o momento dos embaixadores, da oração, tudo tem sido direcionado por Deus. E tudo Deus tem falado. Então, eu quando cheguei aqui na igreja, eu ainda não tinha um tema para a mensagem. E eu fiquei pensando, qual seria o tema? O tema que eu digo, o título, da mensagem. Não que isso seja o mais importante, mas eu fiquei pensando, qual o tema? Qual o título? E aí eu pensei uns 5 temas. Cada momento que acontecia aqui era um tema diferente, era um título diferente. E a gente poderia, na verdade, dar uns 5 temas para essa mensagem, uns 5 títulos. Mas orei e pedi a Deus direção, e Ele falou no meu coração sobre o seguinte título: A falsa religião e o verdadeiro Deus. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a história do povo de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre Elias, vamos falar um pouquinho sobre Acabe, Jezabel, vamos falar um pouco sobre idolatria, sobre arrependimento. Então, peço aos irmãos que estejam atentos, tentem nesses, vamos colocar aí 30, 40 minutos finais, tentem estar focados, pensando em Deus, orando, intercedendo por mim, claro, para que não seja eu aqui à frente falando, mas que Deus possa falar aos corações dos irmãos. Então, assim, sobre o livro de Reis, vamos começar conversando sobre o livro de Reis. O livro de Reis, ele fala sobre o reinado do único Deus. O livro dos Reis, ele fala sobre esse reinado desse único Deus, junto com uma prática habitual do povo de Israel. Uma prática, vamos dizer assim, abominável. Essa prática desse povo, do povo de Israel, o afastou de Deus, por conta da sua idolatria. Então, quando a gente olha para o livro dos Reis, a gente percebe e encontra muitos textos que falam sobre esse assunto, sobre esse contraste, sobre essa adoração do povo de Israel a outros deuses. E acho que um dos textos que os irmãos também têm conhecimento é com relação a Salomão. Salomão, ele tem um casamento diplomático, com alguns casamentos diplomáticos, com rainhas de outros reinos, de outras nações. E essas rainhas acabam trazendo para dentro da terra de Israel os seus deuses, as suas imagens, as suas práticas idólatras, e com isso passa a contaminar o povo de Israel com a idolatria. Mas Salomão ele não é o único exemplo. Durante todo o livro dos Reis a gente encontra inúmeros exemplos assim. Muitas são as histórias, as narrativas. Então, de igual forma, ao tempo antigo, a idolatria ela desafia a cada um de nós hoje também. É claro, não com as mesmas formas, não com as mesmas abordagens do passado, mas vamos dizer que hoje ela vestiu uma nova roupagem. Hoje a idolatria ela está com uma nova cara. E por isso, a relevância do que a gente vai olhar aqui essa noite. A nova idolatria, hoje, ela pode aparecer como adoração a celebridades. Por exemplo, o culto exagerado a figuras públicas como
artistas, atletas, pessoas que estão em destaque na mídia, toda essa veneração, culto, essa adoração a essas pessoas, atribuindo até mesmo a elas uma importância desproporcional. Então isso é um exemplo, algo que pode se tornar um ídolo. Outro exemplo, que a gente tem no nosso dia a dia é a busca, vamos colocar assim, desenfreada, pela riqueza, status, sucesso profissional. Isso tem um potencial para se tornar um ídolo, desde o momento em que esses objetivos eles se tornam principal fonte de significado da nossa vida, pode se tornar um ídolo, essas buscas. A dependência, e aí vai um alerta para os jovens também, principalmente, que a dependência excessiva de tecnologia ou mídia pode se tornar um ídolo. Isso pode se tornar um ídolo também. Quando a gente, na verdade, no geral, a gente passa tempo excessivo nesses dispositivos eletrônicos ao ponto de ter uma dependência a eles, de que se ficar 1 minuto, 2 minutos, quem dirá um dia, longe deles, isso aí já é o suficiente para a pessoa começar a ter uma série de problemas. Então, isso pode sim se tornar, de certa forma, um ídolo, e é para muitas pessoas. Em quarto lugar, a gente tem o culto ao corpo, o culto à imagem pessoal também. Isso tem o potencial para se tornar o ídolo, o culto à aparência física, a busca incessante pela juventude, a obsessão pela imagem pessoal. Isso tudo pode se tornar, ou são formas de idolatria. A gente vê hoje as mídias sociais favorecendo tudo isso. Você sempre mostrar o seu corpo, mostrar a sua imagem e colocar isso no pedestal como se fosse algo mais importante, passar a tomar um significado muito relevante na sua vida. Então isso tem um potencial para se tornar um ídolo. E até mesmo, por último, mas não menos importante, a gente tem a política, ou ideologias políticas. Isso, os irmãos bem sabem como temos experimentado nos últimos anos. Isso também tem se tornado um ídolo, ou na verdade um objeto de idolatria para muitas pessoas, quando elas colocam suas esperanças ou confiança em sistemas políticos e ideologias políticas, como se fosse resolver todos os nossos problemas. Então o que a gente volta a falar e o que a gente volta a frisar é um versículo que se encontra lá em Êxodo, e que não perdeu a sua importância mesmo nos dias de hoje. Não perdeu a sua relevância mesmo diante das inúmeras formas que a idolatria ela tem se vestido nos dias atuais, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 4, que diz assim, e o 5, não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu. Não se prostre diante deles, nem lhes prestem culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E em Mateus 6:21, o texto que foi lido hoje pela manhã também, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então a mensagem de Cristo, a mensagem dos 10 mandamentos, ela ainda é atual. Ela ainda é atual, porque o ídolo, as idolatrias, elas são a mesma, só com uma nova forma, se apresenta de uma nova maneira, mas o mesmo cuidado que o povo de Israel precisava ter naquele momento, lá atrás, como vamos falar daqui a pouco, há muitos anos atrás, nós, como igreja, como cristãos, precisamos tomar esse cuidado também. Então, vamos falar um pouquinho, já vamos entrar no nosso texto base. Vamos falar um pouquinho sobre o sincretismo do povo de Deus, que é o que a gente vai olhar nessa noite. O sincretismo do povo de Deus. Sincretismo nada mais é do que você, tendo uma religião, você passa a misturar, É claro, uma definição mais básica, mais simples, você passa a misturar elementos de outras religiões em uma religião já existente, e aí você cria uma nova forma, uma nova liturgia, enfim. Então, olhando para os vizinhos, do povo de Deus, do povo de Israel, a gente conhece, já ouviu falar dos cananeus, ou a religião cananeia. Ela foi uma religião extremamente atraente para o povo de Deus. O doutor André Heinck, em seu livro,
Os Outros da Bíblia, é um livro que eu indico muito, é um livro excelente, que fala de todos os povos que esteve adjacente ao povo de Deus durante toda a sua história. Aí vem falando dos egípcios, dos cananeus, dos persas. E falando sobre os cananeus, né, sobre essa religião cananeia, ele diz o seguinte: a abstração do Deus sem imagens pode ter sido difícil para eles, para o povo de Deus, mais do que para nós. Assim, a presença concreta de imagens visíveis do do divino pode ter sido um atrativo, mas havia um elemento lascivo. As festas das divindades cananeias, marcadas pelas bebedeiras desenfreadas e a prostituição ritual, podem ter sido válvulas de escape para todo tipo de licenciosidade moral. Então, nessa religião cananeia, né, um dos grandes atrativos era justamente esses elementos que temos, inclusive, hoje também presente, né, em muitas festas por aí, né, que a gente presencia, ou que a gente ouve, ou vê falar. Então, assim, independentemente do motivo da infidelidade do povo de Deus, dos israelitas ou dos hebreus, a religião de Baal, ela penetrou fortemente em Israel. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre quem era ou o que representava Baal para toda a religião cananeia e até mesmo para o povo de Deus. Essa religião, ela esteve presente desde os tempos dos juízes. A religião de Baal, ela esteve presente durante toda, quase ali da história do reinado e um pouquinho antes da história de Israel. Desde os tempos dos juízes, aqueles que se levantavam em momentos de necessidade, até o fim ou o cativeiro ali do povo de Deus. Baal, ele era o Deus adorado pelos cananeus. Se você nunca ouviu falar, né, sobre esse Deus, ele tinha essa importância para a religião cananeia. E também, né, para aqueles povos vizinhos, outros povos vizinhos a Israel. Ele era o Deus conhecido como o Deus da tempestade, aquele que garantia a fertilidade da terra, era aquele que garantia as colheitas. Ele era ainda apresentado como o Deus que cavalgava pelos céus, o possuidor das nuvens, de ventos e chuvas. Então, assim, as religiões circunvizinhas, elas sempre tinham um Deus para representar uma determinada situação, um determinado elemento da natureza. Isso era bem comum. E no caso do Reino do Norte, né, Reino de Israel, a acusação pesou muito contra um determinado rei. Era o rei Jeroboão I. Ele também, né, ele era rei, assim como Acabe, que falaremos daqui a pouco. Ele introduziu algumas mudanças no culto ao Senhor. Isso foi gravíssimo. Ele introduziu contornos, né, vamos dizer assim, alguns contornos cananeus em toda a liturgia e adoração a Deus no templo. É o que chamamos de sincretismo. Isso aqui foi realmente uma atrocidade que Jeroboão, um dos primeiros reis, né, de Israel, começou a introduzir na terra de Israel. E sem contar que ele praticava coisas horrendas, como inclusive o sacrifício de crianças a esse Deus Baal, em diversas montanhas, em locais, até mesmo no templo consagrado a Deus. Então, isso é só para os irmãos terem uma noção das atrocidades que os reis cometiam, né? E que a Bíblia, né, ela relata um pouco disso. A gente tem alguns versículos, alguns exemplos, mas nesse livro também que eu acabei de citar, o autor ele vai bem a fundo, faz pesquisa, arqueologia. Então, assim, a queda do Reino do Norte para a Síria, que levou eles para o cativeiro, né, o cativeiro assírio, se deu por conta dessas e muitas outras práticas abomináveis, vamos dizer assim, dos reis de Israel. Desde, né, da adoração aos outros deuses, ao abandono ao Deus verdadeiro, ao ponto de Oséias, o profeta Oséias, contemporâneo, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados e uvas passas. Então, isso aqui é o profeta Oséias retratando, denunciando, né, mais uma vez o pecado do povo. Né? Diante de todo esse cenário caótico, diante de toda essa imersão, essa profunda imersão na idolatria, o culto a Jeová, o culto a Yahvé, ele competia, vamos dizer assim, intensamente com o culto a Baal na terra de Israel. E isso é muito sério. Isso é muito sério.
E o casal, né, vamos dizer assim, que mais promoveu durante toda a história dos reis de Israel esse culto infame ao deus Baal foi Jezabel e Acabe. Jezabel, muito conhecida dos irmãos também, um personagem importante, tanto na história dos reis, quanto também no Novo Testamento, é bem citada. Mas quem foi? Quem foi Acabe? Quem foi Jezabel? O rei Acabe, ele foi o pior rei da história de Israel. Isso a gente pode grafar com letras, né, garrafais, vamos dizer assim. Ele foi um dos piores reis de Israel. O perverso Acabe, ele havia permitido que Jezabel, sua esposa, trouxesse essa adoração a Baal para dentro de Israel. A gente consegue perceber um pouco disso, vamos estar lendo lá em 1 Reis. Pedir aos irmãos que me acompanhem. 1 Reis, capítulo 16. Aqui a gente tem algum exemplo. Diz assim, no versículo 30. 1 Reis 16, 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer pecados de Jeroboão, que a gente acabou de citar, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, com isso aí a gente já começa a perceber, né, a pecaminosidade, a seriedade dos pecados desse rei de Israel, um desses reis de Israel. Então, assim, ele permitiu que na terra de Israel fosse construído, inclusive, um templo à adoração a esse Deus pagão. Né? Inclusive, tentou institucionalizar essa religião dentro de Israel. E sobre Jezabel? Jezabel, ela tinha uma missão. Ela tinha uma missão de extinguir completamente a adoração a Jeová na terra de Israel. Ela era uma mulher infame. Ela era uma pessoa que estava decidida a perseguir e matar os profetas do Senhor. E lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim, 1 Reis 18, 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. E no versículo 13, um pouquinho mais à frente, do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Isso era Obadias falando, né? Ele tentou defender e proteger os profetas do Senhor. Então, a resposta de Deus para toda essa pecaminosidade, para toda essa perversidade na terra de Israel, foi o poderoso profeta Elias. Aqui a gente começa a falar um pouco desse poderoso profeta na terra de Israel, que foi Elias. Elias, cujo nome significa meu Deus é Yahvé, ou Jeová. Ele era um tesbita e que foi uma figura importante também, não só no Antigo, mas como no Novo Testamento. João Batista, lá em Lucas 1,17, diz que ele veio no espírito e no poder de Elias. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, e deixar o povo preparado para o Senhor. Também no Novo Testamento, Elias, ele estava presente no Monte da Transfiguração, não apenas ele, mas também Moisés, como a gente vê lá em Mateus 17:3, e também Elias, ele teve um privilégio, né, uma honra de não ver a morte, assim como Enoque e Moisés. Então, quando a gente percebe, né, como Elias era importante, né, qual foi a relevância desse homem de Deus, desse profeta do Senhor, na história, né, em toda a história do povo de Deus. E aqui ele introduz o seu ministério com a seguinte frase, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele diz assim: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo. Elias, aquele que tinha o nome como Yahvé é Deus ou Jeová é o Senhor, ele introduz o seu ministério dessa forma.
tão certo como vive o Senhor. Diante de tudo isso que a gente falou sobre Israel, sobre a adoração, sobre a religião cananeia, a gente percebe a importância dessa frase. Um povo ao qual tinha matado Deus em seu coração, um povo ao qual tinha abandonado o Senhor, um rei completamente entregue à idolatria, à perversidade, a matar os homens de Deus. Aqui surge um homem de Deus, um profeta, falando que certamente Deus vive. Deus, ele não tinha esquecido dos seus. E no seu ministério, ele apresentaria as evidências de que esse Deus, ele existia e que ele era soberano perante todo Israel. Então, ele anuncia um castigo. Elias, ele começa anunciando um castigo. Uma sentença contra Acabe, contra Jezabel e contra todo o povo de Israel. No parte B do versículo 1 de 1 Reis 17, ele fala assim: não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto por minha palavra. Quando ele fala isso, ele estava anunciando 3 anos e meio sem chuva. Ou seja, era uma crise sem precedentes na história de Israel. Porque era uma nação, era um estado que dependia da chuva para ter colheitas, para gerar alimento para a sua população. Então, quando a chuva fosse cessada, o povo passaria fome, padeceria, os animais morreriam, as pessoas precisariam mendigar. Apenas, claro, os poderosos, os reis, eles escapariam desse julgamento. Mas a nação, o rei Acabe também, ele sofreria muito, porque teria que encontrar formas de sustentar a sua nação, ou prover, ou pensar em saídas alternativas econômicas para aquela crise. Então, assim, quando a gente começa a perceber esses efeitos dessa primeira fala, dessa primeira sentença anunciada por Elias, a gente começa a perceber que ele fez Acabe entender que Deus, Jeová, é Deus sobre Israel. Por quê? Aquele Acabe que havia abandonado e instituído a religião aos Baalins, ele, aquele Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus que cavalgava sobre os céus, e do nada surge um profeta que ninguém conhecia, a gente na Bíblia não informa nem quem eram seus pais, e ele informa falando que não choveria durante 3 anos e meio. Imagine o impacto que Acabe teve diante dessa sentença, desse anúncio que Elias, o profeta de Deus, acaba de dizer. Que o Deus da chuva que eles adoravam não era comparável ao Deus Todo-Poderoso. E ele fez Acabe também saber a influência que Elias tinha nos céus. Quando ele diz, exatamente mediante a minha palavra que choveria novamente. Então, a gente começa a ver que também o povo de Israel, eles tinham uma relação muito direta com a chuva. A gente tem alguns versículos, como até mesmo no 1 Reis, em Deuteronômio também fala sobre isso, que o povo, quando Deus falava que a chuva cessaria, era como se Deus estivesse dizendo para ele: vocês pecaram, ou vocês têm cometido pecado. Depois os irmãos podem olhar em Deuteronômio 11, 16 e 17, vem falando justamente sobre essa direta relação com a chuva e os pecados. Se a chuva cessasse, era como se Deus estivesse falando: o povo está em pecado, o povo tem cometido pecado, tem desagradado a Deus. Então tinha essa relação direta. Mas também, esse primeiro ato de Elias fala com cada um de nós também algumas coisas. Ele nos faz perceber que quando a nação se desvia, que quando as pessoas estão sendo atraídas para a idolatria, quando as pessoas elas estão caminhando cada vez mais distantes de Deus, cada vez para mais longe de Deus, cabe aos profetas do Senhor orar e pregar. Os profetas de Deus nesses momentos precisam falar. Elias, ele não apenas falou com Deus em oração, mas ele também falou diretamente para Acabe. Ele falou diretamente para o povo de Israel o seu pecado. Ele não escondeu, ele não falou meias palavras, ele falou diretamente, ele confrontou os pecados do povo. Então, esse primeiro ato nos faz perceber isso, nos faz entender que os profetas de Deus precisam, em momentos de afastamento, em momentos de idolatria, precisam confrontar os pecados do povo, não devem se calar. E também, esse
primeiro ato profético aqui de Elias, nos faz perceber que o poder da oração é o maior poder do mundo. O poder da oração é o maior poder do mundo. Por quê? O poder da oração, na oração, o poder de Deus, ele se manifesta. É através da oração que Deus, ele age, ele se manifesta por meio da oração. E muitas vezes a oração, ela tem sido um pouco negligenciada nos nossos dias, né? Eu digo de maneira geral. Os deuses, né, o império das trevas, ou até mesmo a adoração, toda essa adoração a Baal que a gente vê em 1 Reis, eles não poderiam contra os servos de Deus que oravam. E da mesma forma hoje, o império das trevas, eles não podem ir contra ao cristão que ora. Ao cristão que ora como Elias orou. Como o império das trevas, até mesmo o inimigo, toda, né, as potestades do ar, ela não pode ir contra as famílias que oram, que se decidem ou que se dedicam à oração como Elias orou. Aos jovens que oram, aos adolescentes que oram. Então a oração, ela tem a sua importância. E se a gente olhar aqui, né, como Elias orou, como esse homem de Deus orou no momento de calamidade, no momento de crise, no momento de intensa e imensa provação, um momento de seca que trouxe consigo fome e desgraça durante todo o povo de Israel e toda a terra de Israel. Como ele orou? Elias, primeiramente, ele orou fundamentado na promessa de Deus. Na promessa de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 1, depois desse longo tempo de seca, Deus, ele chama Elias, né, depois desses 3 anos e meio, e ele diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Isso é Deus falando com Elias. E Deus prometendo: vou lançar chuva de novo sobre a terra, após esses 3 anos e meio. Né? Elias passou esses 3 anos e meio. Se os irmãos depois lerem todo o capítulo 17, vão perceber que Elias, ele passou um período à beira do rio Querite, ali bebendo a água do riacho, sendo alimentados por corvos. Depois ele foi para a casa da viúva de Sarepta, aonde ele foi alimentado por uma mulher que não tinha comida, né, que a sua vasilha ali estava cheia, ela estava passando fome. Ele foi alimentado nesse período por ela. E agora, depois desses 3 anos, Deus chama Elias e fala: vá falar para Acabe que eu vou derramar chuva novamente sobre a terra de Israel. E aí, né, essa era a promessa de Deus. Deus disse que enviaria essa chuva. E no mesmo capítulo 18, no versículo 41 até o 46, mais ou menos, ele diz assim: então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Então, no final do capítulo 18, a gente já consegue perceber que Deus, ele cumpre a sua promessa, ele manda a chuva, né, mediante isso que Elias orou pela essa chuva, nos versículos anteriores, baseado na promessa de Deus. E quantas são as promessas que Deus tem para cada um de nós, para nós como igreja, como família, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente? E será que nós temos orado por essas promessas de Deus, assim como Elias orou, fundamentado na palavra, fundamentado na promessa de Deus, naquilo que Deus já falou, já revelou? Então, essa é uma característica da oração de Elias. A segunda característica é que Elias, ele orou com persistência. Elias, ele foi um profeta persistente na oração. Se você for ler do capítulo 17 ao 19, mais ou menos, você vai ver quantas vezes Elias, ele orou, né, em diversos momentos, em diversas situações, com persistência, nas mesmas promessas de Deus. Não orou de maneira diferente. E por último, Elias, ele orava com intensidade. Elias, ele colocava o seu coração nas orações. Não orava da boca para fora, porque ele tinha o entendimento de que Deus, ele sondava os corações. Então não adiantava ele na frente do povo orar com aquelas palavras bonitas, somente da boca para fora, mas o coração distante de Deus, o coração pensando em outras coisas, com outras prioridades, ou até mesmo com outros ídolos e com outras idolatrias. Mas Elias, ele orava com intensidade, com o coração em Deus. Um pouquinho mais adiante, a gente começa a perceber um momento, né, que acontece aqui, um momento bem marcante na história, mas na verdade uma narrativa extremamente dramática, né, que a gente
pode destacar e tirar alguns valiosos entendimentos sobre ela. A gente tem, do versículo 18, mais ou menos, do capítulo 18, versículo 18, né, do capítulo 18, até o versículo 40, mais ou menos, né, eu não vou estar lendo aqui, mas depois os irmãos, né, em casa, ou em seus momentos com Deus, estejam lendo. Elias, ele promove, ou ele levanta um desafio a esses profetas de Baal, no Monte Carmelo. E, é claro, né, depois desses 3 anos, né, 3 anos e meio de seca, de fome, né, Elias, ele convoca o povo ao arrependimento. Ele faz uma chamada ao arrependimento no versículo 18 até o 21, ali mais ou menos. Ele, antes dele, né, anular o castigo, antes dele trazer a chuva, ou depois, como a gente vai ver, o fogo de Deus descer para queimar aquele altar, né, alguns irmãos já têm essa referência, ele chama o povo ao arrependimento. E é muito importante, porque no versículo de número 20, ele vem falando assim: Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então Elias falou: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Ele convoca ali as 10 tribos de Israel para o Monte Carmelo, para um desafio, e ele fala: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Em algumas versões falam cochear, né? Até quando vocês cochearão. Né? Aqui tem um jogo de palavras interessante, porque justamente essa adoração a outros deuses, toda essa idolatria, fazia com que o povo de Israel, eles estivessem mancos, né? Ou mancando, né? Como com a ideia de ser coxo mesmo, né? Cochearão, ou seja, um povo dividido, um povo com um culto sincretista, né? Eles não andavam certo, eles cocheavam, eles mancavam, porque eles não estavam nem de um lado e nem do outro lado. Eles não adoravam a Deus e também assim não estavam completamente adorando a Baal. Porque não tem como. O próprio Jesus diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, quando o povo de Israel se colocava nesse sincretismo, eles estavam abandonando completamente a Deus, porque Deus exigia exclusividade na adoração a Ele. Então, se eles procuravam agradar a Deus e agradar a Baal, eles estavam somente agradando a Baal, porque para Deus não tinha essa dualidade. Para Deus não funcionava esse sincretismo. E foi o que Elias condenou. Até quando vocês vão ficar em cima do muro, adorando as outras coisas e vindo me adorar? Até quando vocês misturarão tudo, achando que está tudo certo, está tudo ok, está tranquilo, se é assim? Não, isso não funciona para Deus. O povo estava desagradando a Deus. Deus, ele exige exclusividade na adoração a Ele. E o desafio que Elias lança aos profetas de Baal, né, propriamente dito, ele fala a partir do versículo 22 até o versículo 26, né, ele fala assim, no versículo 24 mais ou menos, ele diz: Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O que responder por meio do fogo, esse é Deus. É como se ele estivesse falando assim: vamos fazer um teste, vamos para um desafio. Ele vai montar um altar, né? Elias ia montar um altar, ia escolher um novilho, ia escolher as pedras. O povo, né, os profetas de Baal, da mesma forma, iam montar um altar, iam escolher a oferta, os novilhos e tal. E Elias falou: aquele que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Né? Talvez você esteja se perguntando, né? Por que esse desafio? Né? Deus, ele já não é maior do que qualquer entidade espiritual, ou até mesmo qualquer ser humano que se levanta para tentar usurpar, né, essa soberania de Deus. Mas ele já não é maior do que tudo isso. Por que Elias? Por que Deus concordou com esse desafio? Por que Deus, ele se rebaixa, né, vamos dizer assim, a esse desafio? Era justamente porque depois de 3 anos e meio
com fome, 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio na crise, o povo, com aquela sua dura cerviz, não se encurvou perante Deus e continuou duro nas suas decisões, nos seus maus caminhos. O povo estava difícil de se arrepender, de entender e de aceitar que estava em pecado diante de Deus. E por isso, dessa maneira, Deus ele mostra de modo evidente, de modo claro, que Ele é o Deus verdadeiro e que o povo precisaria reconhecer isto. Então, tudo isso foi feito, debaixo da autorização de Deus, debaixo, dos mandamentos de Deus. Elias não estava ali, por sua própria mente, por sua própria engenhosidade, criando um desafio ou bolando alguma coisa, mas Deus, sim, Deus ele ordena a Elias que execute e que faça esse desafio. Se a gente for observar depois, na nossa leitura, todos esses versículos, a gente percebe as desvantagens de que Elias estava. Ele deixou com que eles começassem primeiro, escolher o altar, permitiu que eles ficassem quantas horas eles quisessem ali, buscando o Deus Baal, pedindo com que ele mandasse. Depois a gente vai ver que eles se cortam, eles ficam dançando, pulando o altar, e se a gente for olhar o número, eram 450 profetas contra um único profeta de Deus com um ministério público que era Elias. Os outros estavam escondidos, porque Jezabel não poderia saber, senão os mataria. Mas Elias estava numa enorme desvantagem. Não tinha como Elias, se a gente for olhar numa perspectiva humana, como Elias sair ileso daquilo. Porque assim que Elias fosse desmascarado, talvez Acabe e Jezabel com seus soldados mandariam cortá-lo ao meio na mesma hora. Então, se a gente for olhar de uma perspectiva humana, Elias já tinha perdido esse desafio. Elias, Deus ele seria desmascarado, vamos dizer assim. Então, o oposto acontece. Eles ficaram de manhã até o meio-dia, clamando a esse Deus, buscando a esse Deus, e não tinha resposta. O Deus Baal, vamos dizer assim, ele estava mudo. E Elias, nos versículos 27 e 29, ele começa a zombar, caçoar deles, falando: será que ele está dormindo? Ele talvez foi ao banheiro e esqueceu de vocês. E quanto mais Elias caçoava deles, zombava deles, eles ficavam mais fanáticos, mais frenéticos, eles se cortavam, derramavam sangue, quem sabe, fizeram até sacrifícios ali, hediondos. Então, assim, ao mesmo tempo que Elias, ele estava vendo tudo aquilo, sentado talvez no seu canto, observando toda aquela loucura, todo aquele fanatismo, e ao mesmo tempo, talvez, na mente do povo de Israel, estava vindo aquela mensagem, enquanto o Deus Baal dormia, talvez na mente de Elias e na mente do povo de Israel estava vindo aquele Salmo, 121, que fala: o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Olha só que contraste, Enquanto o povo estava ali, aqueles idólatras estavam buscando uma mensagem, uma resposta, o povo de Israel tinha a palavra de Deus como baluarte, vamos dizer assim. Eles tinham a certeza de que Deus ele não estava dormindo. E eles teriam agora a evidência de que Deus não dormia e porque Deus responderia com o fogo do céu. Então, a gente percebe nos versículos seguintes, a partir do versículo 30, esse versículo é muito interessante da gente pontuar. Diz assim, 1 Reis 18, a partir do versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, 2 descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar
colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. O fogo do Senhor consumiu completamente tudo, inclusive as pedras. É interessante a gente observar, né? Eu estava lendo, estudando algumas coisas, e é interessante observar que o Monte Carmelo, ele era um monte, na verdade, uma cadeia de montanhas, que ficava do lado fenício, né? Do lado cananeu. E essas montanhas, acontecia diversos adorações, cultos a esses deuses cananeus, a esse deus Baal, nessas montanhas, nesse Monte Carmelo. E Elias ali, ele levanta um altar. Ele constrói um altar, 12 pedras. E nesse altar, né, quando o fogo de Deus desce, ele consome completamente tudo. Não fica resquício daquele altar ali. Tudo é completamente consumido. Isso dizia para o povo de Israel também que aquele local não era local de adoração a Deus. Aquele era um local de adoração ao Deus pagão, mas que o povo já tinha um templo ao qual eles deveriam adorar a Deus. De certa forma, era mais uma vez, através desses eventos, Deus falando ao povo de inúmeras maneiras. Como a gente vê aqui no versículo 30, a reparação do altar. Porque antes mesmo do fogo de Deus descer, antes mesmo da chuva voltar a cair sobre Israel, Elias, ele, depois de chamar o povo ao arrependimento, ele repara o altar. Elias repara o altar de Deus. E isso tem uma importância muito grande nessa história, porque ele estava mostrando para o povo que ele não estava ali para introduzir uma nova religião. Ele não estava ali para fazer mais um sincretismo. Elias, pelo contrário, estava ali para trazer o povo de volta para a fé que eles deixaram pelo caminho, para trazer eles de volta à religião, à conexão com Deus que eles haviam perdido, para trazer eles de volta ao primeiro amor que eles tinham perdido. Era isso que Elias estava ali fazendo ao reparar aquele altar. Era esse símbolo que ele estava passando ao povo de Israel. Precisamos voltar à adoração. Vamos reconstruir com as 12 pedras. Lembra ao povo aquele Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, que fez essas mesmas coisas. Era ele falando para o povo: vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às antigas práticas, vamos voltar à adoração ao único Deus, vamos nos dedicar exclusivamente de todo o coração a esse Deus. Era isso que Elias estava querendo falar para o povo ao reconstruir este altar. E em seguida, né, esse altar que ele reconstrói, relembrando ao Deus dos seus pais, ao Deus da aliança, ele utiliza 12 pedras. 12 pedras. Essas 12 pedras têm um significado muito importante. Porque a gente estava num reino dividido politicamente falando. Um reino que se dividiu lá no período lá de Roboão e Jeroboão, né? Teve toda aquela confusão. Reino do Norte, Reino do Sul, 10 tribos para cá, 2 para lá. Estava dividido politicamente. Mas aqui, ao chamar, né, ao construir essas 12 pedras, muito antes de Deus derramar o seu fogo e de voltar a chover sobre a terra de Israel, ele chama o povo à união. Era necessário uma união espiritual, porque sem a qual não haveria fogo do céu, sem a qual não haveria chuva que traria bênçãos novamente ao povo. Era necessário arrependimento, era necessário união espiritual. Enquanto houver pecado, enquanto houver falta de arrependimento, enquanto houver desunião, briga, discussão, o fogo de Deus não cai. Enquanto houver divisão, não há chuva. Enquanto a gente continuar tampando os ouvidos para a chamada ao arrependimento de Deus, não vai chover. Então, Elias, através desses símbolos, através dessas atitudes, ele trouxe essa mensagem ao povo.
falou, as bênçãos dos céus, elas vão cair. As bênçãos dos céus, Deus está pronto. Ele já me falou, a promessa está chegando. Deus já tinha falado para Elias. Mas primeiro era necessário arrependimento. Primeiro era necessário unidade. Era necessário união. Vamos chamar de novo as 12. Deus não trabalha em cima da divisão. Um pensando de uma forma, outro de outra. Um querendo matar um, outro querendo matar outro. Até guerra entre os dois lados já tinha acontecido. Reino do Sul, Reino do Norte. E Deus não trabalhava, Ele não ia mandar o seu fogo sobre aquela nação dividida, idólatra, longe de Deus, longe, esquecidos das primeiras práticas, do primeiro amor. Não era assim que Deus funcionava. Não era assim que Deus queria que funcionasse. E quando a gente continua lendo, né, todo esse capítulo 18, lá no versículo 39, para a gente fechar mesmo, diz assim: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Eu não vou entrar muito nessa questão, né, que Elias matou todos esses profetas, né, o porquê, com base em quê, mas ele estava baseado na lei de Deus. Se a gente for lá para Deuteronômio, aí a gente vai encontrar, né, justamente um pouco sobre isso. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nesse versículo 39 é que o povo ele foi convencido de que o Senhor é Deus, de que Deus é o Senhor. E esse foi um dos primeiros versículos que nós lemos hoje, ao iniciar o culto. Mas aqui cabe um alerta, cabe um cuidado de que o povo foi convencido, mas não foi convertido. Existe uma diferença muito grande entre convencimento e conversão. Uma coisa é você concordar, uma coisa é você achar legal, viu todo aquele evento, fogo do céu. Qual foi a vez que caiu o fogo do céu diante de todo Israel e daquela maneira, envergonhando os 450 profetas idólatras? Quando que isso aconteceu? E o povo talvez ficou conhecido, realmente somente Deus pode fazer isso, não há outro Deus, como o Senhor, e ficaram empolgados. Mas e a conversão? Será que de fato eles converteram-se? Será que de fato eles falaram como o mesmo povo, não, né, as mesmas pessoas, mas o mesmo povo falou nos tempos de Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos, lá em Josué 24:24. Será que o povo não disse isso? O povo apenas se convenceu, não se comprometeu. O povo não falou: não, agora vamos fazer diferente, agora nós nos arrependemos, agora vamos passar a agir da maneira correta, agora vamos obedecer ao Senhor e somente a Ele vamos servir. Não, porque se a gente continuar lendo, a história continua. E a gente vê que o povo de Israel voltou às práticas, voltou ao pecado, voltou à idolatria. Então é necessário que a gente tome cuidado, porque precisamos matar, mas não matar as pessoas, matar o ídolo que muitas vezes está em nosso coração. Matar a letargia de adorar a Deus e a vontade, a má vontade de talvez estar na casa de Deus, de estar buscando a Deus. Precisamos matar em nós ídolos que têm consumido talvez todo o nosso tempo e no final do dia chegamos cansados falando: nem lembrei de Deus hoje. Não estou dizendo que estou isento, né, de nenhuma dessas coisas, mas que nós precisamos matar dentro de nós o ídolo. Precisamos matar dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus, porque o Senhor, Ele tem nos chamado ao arrependimento. Ele todos os dias nos chama à mudança de vida. Mas você pode dizer: não, mas eu já aceitei a Jesus. Mas precisamos a cada dia olhar para a nossa rota e calcular de novo: será que eu me desviei? Será que eu estou permitindo alguma coisa em minha vida que tem sido embaraço e atrapalhado a minha caminhada com Deus? Então, é necessário que a gente se arrependa, porque eu tenho certeza que o nosso destino não é com aqueles que perecem. Como diz lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, fala assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós estamos lavados. Hajam como pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue falando e continue abençoando as nossas vidas. E que o Espírito Santo dele esteja completando, esteja falando a cada um dos nossos corações. Amém?